Conforme nós combinamos, esse é o nosso aulão de colocação pronominal. Bom, então vamos lá? Bom, a colocação pronominal, ela não é difícil, mas ela exige de nós um pouquinho de atenção. Essa é a famosa frase, né, do Jânio Quadros, filo porque quilo. Bom, será que ela está correta? Vamos descobrir? Bom, nós temos, né, nós sabemos que nós temos diversos pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos e assim por diante. A palavra pronome, o próprio nome já fala, ela é uma palavra, certo? Que entra para substituir um nome. Ou seja, se você usa um pronome, é justamente para que você não substitua o nome de novo, para o seu texto não ter repetição de palavras. Olha, veja bem, Aristovaldo não foi à aula, ele ficou doente, então eu usei um pronome Aristovaldo para que ele não fosse repetido. Então, o pronome ele tem uma função muito, assim, extremamente importante. Os pronomes pessoais, certo? São aqueles que trabalham para as pessoas do discurso. São eu, ele, nós, vós, eles, né? Então, são aqueles que nós já conhecemos desde sempre. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Para cada pronome pessoal, caso reto, eu tenho um pronome oblíquo. E essa que é a minha matéria de hoje. Então, olha só. Eu tenho me e mim. Tu, eu tenho te e ti. Ele, eu tenho se, si, o, a e lhe. Nós, eu tenho nos e vos. Eles, eu tenho se, si, os, as e lhes. Não desespera, porque não é tão difícil assim. Certo? Então, olha, para cada pronome do caso reto, eu tenho um do caso oblíquo. Ou seja, o caso oblíquo, ele vai trabalhar junto ao verbo. Esse aqui substitui nome, o caso reto. Certo? O caso oblíquo aqui, ele vai trabalhar lado a lado com o verbo. Olha aqui, ó. Eu fiz a lição. O estudante A fez. Tá vendo aqui que esse A, que é aqui, ó, se refere à lição, tá junto com o verbo? Então, para que servem os pronomes de caso oblíquo? Para trabalharem junto ao verbo, para impedir também a repetição da palavra, aqui seria, no caso, a lição, certo? Mas eles aqui trabalham junto, colados ao verbo. Tudo bem? Bom, e onde é que eu coloco? Que colocação pronominal? Onde eu coloco o pronome? Bom, então veja bem. Qual seria a forma culta no último quadrinho? Peguei eles. Eu posso usar pronome de caso reto? Vamos olhar aqui, ó. Primeira regra. O que eu falei para vocês? Não se usa. Quais são os companheiros dos pronomes? Dos verbos? Caso oblíquo. Então, caso reto jamais vai após o verbo. Eu não vi ele. Eu não vi eles. Eu não peguei eles. Aí, para isso, temos o caso oblíquo. Eu os peguei. Eu o vi. Eu nunca uso um pronome de caso reto antes ou após o verbo. Para isso, eu tenho os pronomes oblíquos. Eu peguei eles? Nunca, jamais. Pegue-os, homem. Certo? Eu jamais posso usar um eles, que é os retos, junto aos verbos. Tudo bem? Bom, eu entreguei o bilhete a Afonso. Eu o entreguei. Eu tenho a opção de usar o lhe, certo? Ou o lho. O lho é muito arcaico. Tudo bem? Todos eles funcionam como objeto indireto ou indireto. Por quê? Eu entreguei o bilhete. O bilhete não era o meu objeto
Quem entrega, entrega algo, ou seja, um objeto. Aqui, para eu não repetir bilhete, eu o entreguei. Esse o se refere a quem? Esse o se refere a quem? Bilhete. Ou seja, ele é o quê? Meu objeto direto. Tudo bem? Então, vamos lá na colocação pronominal? Me leva, Brasil. Qual que é o erro que eu tenho aqui? Me leva. Está errado. O negócio é errado aqui. Errado é erradíssimo. O que tem de errado nessa propaganda? Se eu tenho um verbo e eu não tenho nenhuma partícula antes deste verbo negativa, ou seja, não, nunca. Se eu não tenho nenhum pronome relativo antes desse verbo, que, qual, os seus plurais. Se eu não tenho nenhum advérbio, adver, advérbio. Se eu não tenho nenhum pronome, nenhuma partícula negativa, ou não ou nunca, se eu não tenho nenhum pronome relativo, que ou qual, antes do verbo, ou nenhum advérbio, se eu não tenho nenhum desses casos, o pronome, no caso aqui, o me, ele fica no lugar dele, que é and. Ênclise, tem o ed and no final do verbo. O lugar dele nunca é antes do verbo, a não ser que seja esses três casos. Se tiver o não, aí ele puxa para frente do verbo. Se ele tiver um pronome relativo, puxa para frente do verbo. Ou se ele tiver um advérbio, puxa para frente do verbo. Aqui, ó, se fosse não me leva, aí estaria certo. Eu não estou vendo não aqui. Se fosse que você me leva, aí estaria certo. Se fosse lentamente me leva, aí estaria certo. Não tem palavra negativa, não tem pronome, não tem advérbio. Meninos, o pronome vai para depois do verbo. Tira um printzinho dessa tela que ela é super, mega importante. Então, colocação pronominal é exatamente isso. Vamos lá? Próclise. Próclise é a mais comum, é o lugar certo, né? É o quê? A próclise é a colocação dos pronomes átonos, né? Antes do verbo. É o que eu mais vejo. É o mais comum. Mesóclise é no meio. O and, vou dar uma dica, um macete de cursinho aqui para vocês não esquecerem. O E tem o E de and. And não significa final em inglês? Fim. Ou seja, está lá no fim do verbo. Lá no fim do verbo. Próclise é o quê? Antes do verbo. Enclise é o quê? Depois do verbo. Lembra? And, fim, no final do verbo. Mesóclise é quando é no meio do verbo. Tudo bem? Pausa para o print. 3, 2, 1, tá? Lembre-se sempre disso. And, depois do verbo. Pro, antes do verbo. Como é que eu faço para não confundir, professora? And, de final, ou seja, o lugar dele é lá no final do verbo. A não ser aqueles casos que eu expliquei agora no slide anterior. Volta um pouquinho o vídeo que você viu, tá bom?
comece uma oração com pronome oblíquo, meu Deus do céu, meu Pai amado, não comece uma oração com pronome oblíquo. Meu Deus, não existe te amo. Eu tenho que ter um sujeito. Ou então, você usa a forma correta, amo-te. Você usa, não tem nada traindo aqui, não tem um não. Amo-te, exatamente. Ou quero-te. Ou você coloca o sujeito, ou você coloca o pronome no lugar certo dele. Onde é o lugar certo dele? Após o verbo. Ênclise, en, no final. Certo? A não ser que tenha não, a não ser que tenha um pronome relativo, ou a não ser que tenha um advérbio. Se não tem nada, coloca sujeito. Para começar uma oração. Falou te amo? Corre, tá errado. Eu, hein? Não pode de forma alguma. É um dos maiores erros que a gente pode cometer. E agora, será que isso aqui está certo? Vamos analisar essa propaganda? Não me julguem pelos erros que cometi. Eu tenho um me aqui, eu já falei que o lugar do me é depois do verbo. Só que aqui eu tenho não. O não é uma partícula o quê? Atrativa de pronome. Então, me, o te, o se, o nós, o vos, o as, ele é atraído pelo o não, o nunca, ou pronomes relativos, que, o se. Então, isso aqui está correto. Muito bem. Corretíssimo. Está na norma culta. Bom, queridos, são alguns pronomes, né? Para a nossa fala, não tem como eu falar. Se o verbo terminar em R, eu preciso acrescentar algumas letrinhas. Por exemplo, vou cantar o hino. Vou cantar, tem gente que vou falar, vou cantar o, vou cantar lo. Se o verbo terminar em S, né? É o filo porque quilo, lembra lá do início? Fiz. Então, tem que falar filo, né? Ou seja, verbos terminados em Z, eu tenho que colocar los para facilitar a minha fala. Então, isso é correto. Filo, porque quilo. Corretíssimo. Parabéns, Jane Quadros. Bom, a mesóclise é usada quando o verbo estiver ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. É opcional. Por exemplo, realizar-se-á ou realizará, né? Acompanhar-te-ia ou acompanharia. Mas vocês vão aprender lá na redação do Enem que a mesóclise ela é muito elegante. Tudo bem? Bom, aí vocês estão vendo aí os casos do futuro do presente, do futuro do pretérito, e vocês têm a opção de fazer tanto a mesóclise, tanto a próclise. A mesóclise, quando é no meio, é muito mais elegante, especialmente na proposta de solução, que é a competência 5, na redação do Enem. Queridos, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me acionar, tá? Colocação pronominal é uma matéria que exige exercícios. Então, vamos lá para o livro fazermos os nossos exercícios?